Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Compost Burn. Pecuaristas do sertão sergipano investem em sistema criado nos Estados Unidos para garantir aumento da produção de leite e o bem-estar das vacas. Zona Livre. Sem registros há quase 10 anos da praga que devasta os bananais, técnicos da Endagro intensificam ações preventivas para manter o estado longe da cigatoca negra. De fabricação simples e baixo custo. Vamos mostrar a viabilidade dos chamados galinheiros móveis, adaptados por estudantes do Instituto Federal de Sergipe. E ainda, a gente traz dicas de paisagismo com espécies de plantas que permitem armazenar água em quantidades maiores que as normais, as chamadas suculentas. Não saia daí! O Sergipe Rural, o telejornal que leva até você as notícias do campo, está só começando. A gente começa esta edição com um exemplo bem sucedido de um pecuarista do município de Nossa Senhora da Glória, no sertão do estado, que investiu no bem-estar animal para garantir o aumento da produção de leite. Marcelo, ele apostou na viabilidade do Compost Burn, um sistema criado nos Estados Unidos que garante o conforto das vacas. E se elas são bem tratadas, a produção leiteira aumenta. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. Na propriedade de Gilson, são 53 vacas em lactação, cuja produtividade média ultrapassa os 31 quilos de leite por dia por animal. Todo o leite produzido aqui é vendido à Nativille, uma das maiores indústrias de laticínio no estado. Mas pensando em aumentar a produtividade do rebanho, formado na maioria por vacas de alta genética para o leite, ele investiu no sistema Compost Burn. O Compost Burn consiste em um espaço físico coberto onde as vacas em lactação ficam confinadas. Boa parte da área é revestida com serragem e esterco compostado. O sistema possui um espaço de descanso com um corredor para alimentação e um muro de concreto que separa esses ambientes. A pessoa que pensa em investir na atividade leiteira, ela tem que pensar antes de tudo no conforto animal. Isso já é comprovado, isso é fato. E a gente começou pelo conforto animal e investimos pesado na atividade leiteira porque confiamos que essa vai ser uma atividade de grandes resultados futuros, não muito longe. Então essa é a nossa finalidade. Com influência direta no resultado da produtividade e sanidade das vacas leiteiras, o tipo de instalação utilizada por Gilson também reflete nas características da qualidade do leite. E o veterinário Tito Feitosa enumera as melhorias que o sistema pode proporcionar. Essa situação que ele criou aqui é muito favorável para esse tipo de gado que exige um alto grau de conforto para poder expressar todo o seu potencial de produção. Se ele não tivesse isso, o gado em outra condição seria um gado muito doente, porque na lama e tudo mais seria muita mastite, muito problema de cascos, reprodução muito baixa, como era antigamente, antes dele apresentar essa estrutura. E depois disso ele reverteu todos esses números e entrou para uma condição bem bacana. As vacas ficam confinadas 24 horas em um galpão de pouco mais de 200 metros quadrados, com grandes ventiladores. O investimento dessa instalação tem a ver com a pretensão de aumentar a produtividade das vacas para 35 quilos de leite por dia. A gente sempre quer mais um pouco. Então a nossa intenção é próximo ano, 2018, meta 2018, final de até 2020. A gente quer estar aqui pelo menos com a média, com em torno de 150 animais em lactação, se possível com média de 40. Fazendo um total de 6 mil litros de leite dia. Essa é a nossa meta. A gente pensa sempre em estar crescendo, né? O diferencial desse sistema, pouco comum no Nordeste, é a compostagem que ocorre ao longo do tempo com o material da cama de serragem e a matéria orgânica dos dejetos dos animais. O sucesso do sistema depende principalmente do manejo dessa cama, que consiste em seu revolvimento pelo menos 2 vezes ao dia, geralmente nos horários de ordenha das vacas. Essa cama de pó de serra tem cerca de 50 centímetros. Ela dura cerca de 1 ano, mas a cada 30 dias é necessário repor. Além de nos proporcionar conforto para nossos animais, essa cama vai também servir como adubo, vai agregar valor, vai servir como adubo para a terra para a gente plantar o milho, como vocês estão vendo nosso milho aí
como está muito bonito, né? Para facilitar esse trabalho de movimentação da cama das vacas, é utilizada uma máquina agrícola, que também é adaptada para a distribuição da ração. Esse ambiente que ele oferece para esse gado aqui, consegue fazer com que o gado expresse a genética da melhor forma possível, dando a maior possibilidade de produzir o máximo que ela pode produzir dentro de um ambiente muito confortável, muito sanitário e muito adequado para a situação que ele, para o tipo de gado que ele tem hoje. E o mês de agosto em Sergipe começou com tempo abafado e chuva rápida na região litorânea. Mas será que vai continuar assim nos próximos dias? Confira na previsão do tempo. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol predomina no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada em parte do litoral sergipano. No agreste e sertão do estado, o tempo segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor permanece, com a chegada de uma nova massa de ar quente ao estado. A temperatura durante a semana deve variar entre 17 e 33 graus. No município de Estância, a temperatura deve chegar aos 31 graus, 33 em Carmópolis e 32 graus em Indiaroba. A seguir, vamos mostrar as ações de técnicos da Indagro junto aos produtores de banana do platô de Neópolis para evitar a entrada da praga em Sergipe, conhecida como cigatoca negra. E ainda, já ouviu falar sobre galinheiros móveis? Os detalhes depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. Você já ouviu falar sobre galinheiro móvel ou um trator de galinha? Não? Eu já adianto que é uma opção de baixo custo para quem pretende investir na criação de frangos. A invenção desse equipamento não é daqui do estado, mas os alunos do Instituto Federal de Sergipe adaptaram a ideia e deixaram ainda mais funcional para atender às variadas formas de utilização. Veja! As aulas do professor William Gomes, do curso técnico de agropecuária do Instituto Federal de Sergipe, são sempre assim, ao ar livre e focadas no bem-estar animal. E por isso partiu dele o desafio de analisar com os alunos e construir o galinheiro móvel, um equipamento simples e com muitas vantagens. Essa ideia surgiu, na verdade, foi do instituto chamado INCAPé, que é lá do Espírito Santo, que trabalha com extensão rural e pesquisa também, né? Então já existia esses galinheiros móveis e a gente resolveu passar essa atividade para os alunos para que eles pudessem multiplicar essa ideia, já que Sergipe ainda não conheço nenhum criador que possui esse tipo de galinheiro. E eles construíram o que já existia na INCAPé e fizeram outros galinheiros com outros materiais alternativos. A criação de aves é uma alternativa de renda e segurança alimentar para o agricultor familiar. E pensando nisso, os ajustes foram feitos no projeto original de 8 metros quadrados, que utiliza materiais acessíveis. Você pode produzir ele com materiais recicláveis, o que você tiver nessa propriedade, e mais barato. Tipo cano PVC, as rodas que foram de carrinho de mão, a lona, a tela e os caibos. Nos galinheiros móveis tem ninho, poleiro, comedouros e bebedouros, como galinheiros tradicionais, além da mobilidade. Mas esse estudante queria ir além e construir o projeto em metalon, que além de desmontável, é bem mais leve. Melhorou muito o rendimento dela porque se tornou mais leve, mais prático e mais durável. Os galinheiros móveis são ótimos investimentos para pequenos criadores e com apelo agroecológico. Com eles, a produção de alimentos é feita de forma saudável e com baixo custo. Os galinheiros móveis são conhecidos como tratores de galinha, porque no local onde eles estão instalados, a terra é revolvida no ciscar das galinhas e adubada, preparando a terra para um próximo plantio. A ideia desses galinheiros é que a galinha tenha, as aves tenham
de volta ao seu comportamento natural, que é o de ciscar, que é o de empoleirar, né, que é o de consumir a grama, né, coisa que na criação intensiva isso já não é visto, porque elas ficam em gaiolas. Esse sistema é prático porque pode ser montado em pequenas propriedades. Pensando nesse viés, essa aluna pensou num formato um pouco menor. Com produtos mais leves, que possa ir para lugares como condomínio, escolas, parques na cidade, né? Foi feito também com produtos do metalon. Alternativas econômicas como essa de semi-confinamento das aves fazem esses alunos, futuros técnicos agrícolas, pensar em soluções práticas e acessíveis para agricultores familiares e, quem sabe, serem reconhecidos por essas práticas. Onde é que você pretende ver seu projeto? Bom, Sergipe inteiro e no Brasil inteiro. Pode ajudar muito na geração de renda, pode se tornar um emprego para certos agricultores. E agora um recado para você que acompanha nosso programa. Se você tiver uma boa sugestão de reportagem, entre em contato conosco através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 998946691. Participe. E a sugestão desta semana foi enviada pela técnica agrícola Laura Santana, que mora no município de Malhador, na região agreste do estado. Ela tem uma pequena propriedade e pretende investir na plantação de banana. Com pouca experiência no manejo, Laura entrou em contato para conhecer as principais ações para evitar as pragas na plantação. Dona Laura, a gente agradece a sua participação e para responder a sua pergunta, nós fomos ao povoado Tatu, em Japoatã, que fica na região do Baixo São Francisco. O local, que faz parte do perímetro irrigado do platô de Neópolis, possui milhares de bananais e é lá que técnicos da Endagro, em parceria com os agricultores, intensificaram as medidas de prevenção para que a cigatoca negra não volte a entrar no estado, uma praga que pode levar à perda de 100% da produção. O nome é difícil e as consequências preocupantes. A cigatoca negra é um fungo que atinge as bananeiras de forma que não tem paliativo. Mas por causa do trabalho minucioso do governo do estado através da Endagro, a cigatoca negra foi extinta do estado. O trabalho da Endagro consiste em, todo mês, a gente realizar visitas nas propriedades, né? Nós chamamos de levantamento fitossanitário e, posteriormente, monitoramento, que é constantemente visitas nas propriedades para verificar a questão das pragas que estão presentes ou não no pomar. Sergipe possui status de área livre da cigatoca negra desde 2007, mas nos últimos meses o trabalho da Endagro se intensificou. A cigatoca negra surgiu em 1998 no Brasil, no estado do Amazonas. Atualmente já se encontra espalhada na região norte e em mais 16 federações do país, inclusive na Bahia, que é um vizinho, né, do nosso estado. Então a preocupação da Endagro é alertar os produtores na questão de compras de mudas, de frutos, de estado que tenham essa doença. O setor de defesa vegetal da Endagro intensificou também a fiscalização no trânsito de bananas, folhas de bananeiras ou parte da planta. Caso vá vender frutas, principalmente como a gente está tratando da questão da bananeira, da cigatoca negra, não levar essas folhas durante esse transporte, que eles costumam, embalar os frutos para proteção nessas folhas. Então é importante que não se leve essas folhas, porque é um foco altíssimo de contaminação para outros pomares. Nesse bananal, Sandra Lobão nos mostra os danos causados pela cigatoca amarela, que deixa as folhas das bananeiras amareladas e prejudica a produção. Ataca as folhas novas da planta, começando com pontos amarelos. Esses pontos amarelados vão se transformando em estrias marrons, que posteriormente se transformam em estrias negras.
Essas estrias negras, elas ocupam toda a superfície da folha, tanto face inferior como face superior. É importante, né, que o produtor faça a vigilância, o monitoramento constante para detectar se está ocorrendo algum problema. Caso ocorra, tomar as devidas providências para que essa doença não se alastre, porque é uma doença agressiva e se não for controlada de imediato, pode haver perdas de até 100% da produção. O fungo causador da doença é facilmente dispersado, não apenas pelo vento, insetos e outros organismos, mas principalmente por matéria vegetal e qualquer superfície. Por isso, aqui há um trabalho de corte das folhas, além de um trabalho diário de observação do bananal. Nós temos pessoas treinadas, damos o nome de pragueiro, que eles são treinados para passar toda a semana, todos os dias dentro da área, a fim de nos ajudar no controle de todas as pragas, na questão de identificação, e assim, sendo identificado, nós fazemos as pulverizações preventivas, curativas até mesmo, também levando em conta todos os cuidados com o consumo. Por causa desse trabalho conjunto, Indagro e produtores, as bananas produzidas aqui abastecem todo o estado, inclusive rede de supermercado. E como também são vendidas a atravessadores, chegam a outros estados do Brasil. Se nós não fizermos nossa parte na questão fitossanitária e tratarmos dessas pragas, então a tendência é que ela se alastre e venha a acabar com o bananal. E acabando com o bananal, quais são as consequências? Vai acabar com o emprego, não vão ter trabalho para esse pessoal. Em instantes, a gente traz dicas de paisagismo com a utilização de espécies de plantas conhecidas como suculentas. Os detalhes depois do intervalo e o Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e desta vez para falar sobre um evento bastante tradicional realizado no sertão do estado. Começou ontem e só termina amanhã a Festa do Leite do povoado Lagoa Redonda, no município de Porto da Folha. A festa traz centenas de criadores e pecuaristas de Sergipe. Se interessou? Ainda dá tempo de ir lá. Participe! E o Sergipe Rural abre espaço agora para quem gosta de paisagismo. Hoje a gente vai mostrar como utilizar nas ornamentações as plantas conhecidas como suculentas. Sabe o que significa? São aquelas que retêm bastante água, não dão muito trabalho para cultivar e ainda não ocupam muito espaço. E quem traz as dicas para a gente é Carla Espínola. Acompanhe. Oi, gente. Eu trouxe aqui umas espécies de plantas que são chamadas suculentas e cactos. São plantas bonitas, exóticas, e elas assim são plantas para pessoas que não têm muito tempo para cuidar. Então, elas são suculentas porque elas retêm água na folha, então elas têm uma reserva de água. As pessoas às vezes comparam as suculentas como o camelo do deserto. Por quê? Porque ele também retém água para sobreviver. O mesmo acontece com as suculentas e os cactos. Ela é uma planta diferente. Algumas delas florescem. Essa daqui ela dá um cachinho de flor muito bonita. Essa daqui ela abre uma florzinha parecendo uma sempre-viva. E quando elas estão floradas, elas são lindas, perfeitas. São plantas que não requerem muito cuidado. Basta molhar apenas 2 vezes por semana e colocar em um local que tenha luminosidade. Algumas espécies, elas preferem muito sol pleno. As outras, elas gostam de luminosidade. Outro cuidado também que você tem que ter é na hora da rega, que você não pode chegar simplesmente e jogar água em cima. Você tem que molhar pouco,
De preferência, uma colherzinha, se o vaso for pequeno, uma colherzinha de cafezinho, se o vaso for maior, uma colher de sopa. E normalmente quando a gente tem elas assim, a gente sempre coloca esses pedriscos aqui para ornamentar, porque fica bonito, fica diferente. Aí você pode botar várias cores, pode ser o cinza, o branco, o amarelo, o verde, e dá um charme na sua casa. Algumas a gente consegue fazer assim, uma mistura de 2 tipos, já outras uma só, mas de qualquer forma que você utilizar elas, vai ficar sempre bonito de sua casa e dá uma harmonia, porque o verde, ele traz harmonia para nosso lar. Locais claros, por exemplo, se você tem na sua sala uma mesinha, você pode colocar ela. Se você tiver na varanda, um local que você queira botar, você também pode botar. Se você também quiser pendurar, fazer um jardim vertical com ela, você também pode fazer. Se você tem um cachepô diferente ou um vasinho de cerâmica, tipo uma jardineira, você também pode montar elas na jardineira. Você pode montar várias assim, como numa cuiazinha dessa. Sempre local claro, bastante iluminado, para que ela consiga realizar sua fotossíntese. A suculenta se tornou a planta da moda. Por quê? Porque é uma planta fácil de cuidar. Normalmente ela vem nesses vasinhos aqui, certo? Mas você pode colocar ela em outro vasinho, por exemplo, num recipiente desse, de vidro, que ela também fica bonita e fica diferente, porque ela parece o substrato, as pedrinhas que a gente coloca, então ela fica assim bem diferente. Para transplantar uma suculenta ou um cacto de um vasinho de plástico ou de cerâmica para um vasinho de vidro, você primeiro vai escolher o tamanho do vaso que você quer transplantar, que pode ser esse pequenininho ou pode ser esse aqui maior. E depois você vai escolher a espécie que você quer. Pronto. Então, vocês fazendo a escolha, você vai primeiro colocar as pedrinhas no fundo. Apesar de ser um vasinho de vidro, você vai colocar as pedrinhas porque dá um charme, uma coisa mais bonita. Então você coloca as pedrinhas no fundo, depois você vem e coloca um pouco de substrato. O que é o substrato? O substrato é uma terra bem solta e que não retém muita água, porque como a suculenta ela já tem uma reserva de água na folha, então você não pode trabalhar com terra pura. Você tem que trabalhar com uma terra solta. Aqui no caso eu estou trabalhando com um substrato porque ele é bem solto. Mas em algumas literaturas você pode misturar terra com areia, com pedrisco, que também lhe dá uma certa leveza na hora do preparo da terra. Depois você vai escolher o cacto ou a suculenta que você quer mudar, você tira ela do vasinho de plástico com cuidado, coloca, centraliza no meio do seu vasinho, se for um vasinho pequeno, coloca o restante do substrato e aí você decora. Você pode decorar com pedra vermelha, com pedra branca, com pedra cinza, os pedriscos bem miudinhos. E depois, se você quiser dar um acabamento para ficar uma coisa mais bonita, você pode trabalhar uma pedrinha maior, 2 ou 3 pedrinhas maiores. Pronto. A rega, a depender do tamanho do vaso, você vai ou uma colherzinha de cafezinho ou uma colher de sopa. As regras normalmente são a 2 vezes por semana. Não molhe mais do que isso. Tenha cuidado também de quando você for molhar, não molhar a planta, e sim a terra em volta dela. Isso é muito importante. E aí você vai ter um cacto ou uma suculenta num vasinho de vidro, num vasinho de cerâmica, um conjunto deles, e aí você vai montando de acordo com a sua criatividade, o que você achar mais bonito, mais interessante, mais belo, para você compor o ambiente da sua casa. E a natureza agradece porque você está cuidando dela, do meio ambiente, cuidando das plantas, e cuidar das plantas faz muito bem, alivia a alma e o coração. Eu sou Carla, da Sítios e Jardins. Agradeço a vocês pela atenção e espero que vocês tenham gostado da minha dica. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.com.br.
ipse.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 998946691. E a gente agradece a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau.